Chegou um cara no bar e gritou: "Aí, me dá uma pinga aí." O balconista encheu o copo e advertiu: "Olha, agora que todo mundo que toma uma pinga joga um pouco no chão e lhe oferece pro santo." O freguês deu uma banana com o braço. "Aqui, ó, pro santo, eu dou uma banana." No mesmo instante, o braço do cara endureceu de tal forma que não se mexia. "O que foi que aconteceu?" gritou o homem desesperado. "O senhor ofendeu o santo e ele te castigou. Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, eu vou resolver isso." O balconista chamou todos os fregueses e pediu para que eles rezassem. O braço do sujeito foi voltando ao normal. O velhinho viu tudo e ficou impressionado. Foi ao balconista pedir uma pinga e tomou de uma vez. E o balconista perguntou: "E pro santo?" O velhinho baixou as calças, botou o negócio pra fora e disse: "Aqui pro santo, é." O danado endureceu na hora. O velhinho sacou uma arma e gritou: "Eu quero ver alguém rezar aqui. Se alguém aqui rezar, morre."